Oi, tudo bem? Vem cá. Você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula? Então preste atenção, porque eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que funciona a educação à distância Uninter. E você vai descobrir que dá para estudar sim, independente da sua rotina e sem perder a qualidade. Vamos lá, olha só. Na Uninter você escolhe como vai assistir às aulas. Você pode ir ao polo de apoio, que são as unidades físicas espalhadas por todo o Brasil, ou ver pela internet, via notebook, tablet e celular. E sem hora marcada, isso é ótimo. Agora, além das aulas, você também tem materiais complementares, exercícios, fóruns e muito mais pelo aplicativo, gente. Tá tudo lá, sempre com você. Agora, pintou uma dúvida, tá vendo o que eu faço? Você pode falar com um de nossos tutores via chat 0800, e-mail ou direto no seu polo de apoio, próximo de você. Agora, só na Uninter você também recebe livros de graça, isso é maravilhoso. Durante todo o curso, não tira dinheiro do bolso para pagar livro. E no final, o diploma é o mesmo. Eu vou repetir. O diploma é o mesmo dos cursos presenciais, igualmente reconhecido pelo MEC. Viu que demais, gente? Então, você quer um diploma reconhecido, mas tem pouco tempo para estar na sala de aula? Escolha o ensino à distância Uninter. EAD Uninter. Boa sorte e bom futuro, sempre. A prova de que uma mente é inferior acontece quando ela deseja pensar como a multidão. Apenas porque a multidão é a multidão. A verdade não muda porque uma multidão acredita ou não. O fato, meus amigos, minhas amigas, é que o estudante de psicologia Bruno Borges desapareceu sem deixar pistas de seu paradeiro desde o dia 27 de março deste ano. A Polícia Civil do Acre está investigando o caso e acredita que Bruno saiu de casa voluntariamente e tem se mantido escondido. De acordo com o delegado-geral do Estado, Carlos Flávio Portela, o jovem levou com ele um celular, um HD de computador e algumas peças de roupa. Até agora, o celular não foi utilizado. Amigos do rapaz afirmam que há tempos ele demonstrava uma intenção de isolamento. E algumas das mensagens que ele deixou no quarto, que ele moldou num grande painel, deixam clara essa intenção, a mesma necessidade de se isolar do mundo. Temos aqui um caso extraordinário. E somos as testemunhas do desenrolar dos fatos que virão. Analisemos o que sabemos até aqui e a partir desse ponto vamos especular as possibilidades do que pode vir a acontecer. Sobre o estudante desaparecido Bruno Borges,
Sabemos que se trata de um rapaz admirado por sua inteligência, suas ideias, e que seus ideais teriam sido tão eloquentes que convenceram um primo a emprestar a soma considerável de R$20.000 para o seu projeto. Com este mesmo poder de convencimento, ele conseguiu levar um artista plástico a realizar uma réplica da estátua de Giordano Bruno por um preço de custo, segundo o artista, de R$7.000. E essas pessoas que emprestaram dinheiro, realizaram essas tarefas para ele, têm certeza de que Bruno Borges é uma espécie de gênio e que tem uma obra que mudará a face da Terra em favor da humanidade. Não consta entre os parentes, os amigos, os conhecidos, e observem bem que a mãe do rapaz é uma psicóloga. Entre todas essas pessoas que o conhecem, não há indícios de esquizofrenia que nenhum deles tenha notado. O rapaz é um estudante universitário de psicologia, desde sempre obcecado por leitura e conhecimento. Era e é amado pelos irmãos que tem e pelos pais, que no máximo o consideravam inteligente e excêntrico. Sem nunca ter demonstrado sinais consideráveis de instabilidade psicológica, vindo de boa família, com rendas que lhe garantiam conforto material, sempre tendo, como já dissemos, uma convivência normal com irmãos, pais, alguns poucos, mas existentes amigos. O que levaria este jovem a uma tão radical proposta de vida? Tudo parece centrar-se na figura do teólogo Giordano Bruno. Falemos então sobre este fascinante pensador, que agora tem sido tão pesquisado e falado. Provavelmente, este era um dos objetivos do estudante Bruno. Giordano Bruno foi um monge italiano, pertencente à Ordem dos Dominicanos. E isto desde os seus 15 anos. Nasceu em 1548, dedicou-se ao estudo da teologia de São Tomás de Aquino e da filosofia aristotélica. Assim que entrou no seminário, tornou-se membro da Academia Florentina. Aos 17 anos, ingressou na Ordem dos Pregadores. Com o passar do tempo, porém, começou a adotar ideias controversas, na época como, por exemplo, a negação de qualquer símbolo que não fosse o crucifixo. Em 1575, pouco depois de receber seu doutorado em teologia, abandonou a Ordem dos Dominicanos. Giordano era obcecado em compreender a criação divina, que ele considerava toda a realidade à sua volta. Na sua busca pelo conhecimento, ele ousou ler livros proibidos pela Igreja. Ele se inteirou das teorias de Copérnico e, ainda mais, ele teve acesso a um livro de grande influência para ele, escrito por um estudioso romano morto 1500 anos antes,
O livro se chamava Sobre a Natureza das Coisas. Seu autor era o pensador Lucretus. Lucretus defendia uma imagem, uma ideia de que, se lançamos uma flecha ao ar e ela segue até que se choca contra o muro, este muro não é o limite do mundo. Basta apenas subir sobre ele e lançar outra flecha, até que ela se choque contra outra parede. E sucessivamente, subir esta outra parede e lançar outra flecha. E outras. E outras. Infinitamente. Assim seria a nossa realidade. O que percebemos é apenas um muro. Mas além desse muro, existem mais e mais realidades que podem ser observadas. Giordano Bruno aceitou essa hipótese, a estudou e a desenvolveu numa linha de pensamento. E foi neste momento, quando tinha 30 anos de idade, que aconteceu algo fascinante em sua trajetória. Numa noite, durante o sono, Giordano Bruno teve um sonho muito claro, muito nítido. Ele acordava cercado numa espécie de recipiente, numa redoma. Ele chamou de uma caverna fechada. E nessa caverna onde ele estava preso, estavam contidos o mundo que ele conhecia e as estrelas conhecidas da época. Mas havia uma brecha. Uma abertura pequena. Ele tocou essa abertura e percebeu que ele poderia abri-la. Ele teve medo, teve terror, mas se encheu de coragem e ousou puxar a tela, abrir aquela redoma. No momento em que fez isto, tudo se desfez e ele se viu flutuando além da pequena redoma. Ele abandonou, neste sonho, o planeta Terra. Ele vislumbrou o Sol. E ele percebeu então outros sóis. Percebeu que o Sol era parte de outros, tantos. E nessa visão, ele viu que havia outros planetas em volta desses outros sóis. E ele viu mais estrelas infinitas. Tantos mundos, outras terras, como ele chamou. E estas outras terras, outros mundos, giravam em torno das estrelas que eram outros sóis, como Copérnico havia dito. Ele flutuou por essas estrelas e mundos. Ele vagou pelo universo nesse sonho e percebeu que o universo era infinito, sem bordas, sem centro, sem fim. Exatamente como ele acreditava que deveria ser a obra de Deus. Infinita. Quando despertou, com a lembrança dessa visão, estava eufórico. E acreditou que havia encontrado a resposta para todas as suas dúvidas. Ele passou então a defender o conceito do infinito. E que para ele, os seres humanos,
não eram capazes de entender o conceito de Deus, porque Deus estava em tudo e em nós. Passou a acreditar então que Deus era a inteligência suprema e a energia por trás de tudo que existe no mundo e no universo. E que a matéria formadora dos objetos era a expressão passiva de sua vontade. Em resumo, Giordano Bruno era ilosoísta, um termo que significa que é aquele que defende a ideia de que absolutamente tudo possui vida dentro de si. E era panpsiquista, porque acredita que tudo no universo tem alma. Por ter ideias tão liberais em torno da religião, ele era um grande defensor da unificação das religiões, a favor de que Deus estava além de qualquer dogma ou regra. O infinito era para ele complexo demais para mentes humanas, porque os nossos sentidos estão reservados a compreender apenas o que pode ser limitado pelo espaço e o tempo. Segundo Giordano Bruno, o universo possuía essa mesma propriedade e o número de planetas seria incalculável. A ideia do filósofo previa que muito possivelmente existissem muitas outras terras, planetas, e consequentemente, com sua própria natureza, com seus próprios animais, e claro, com seres inteligentes, e não menos importantes ou filhos de Deus do que nós. Assim, em pleno século XVI, um grande pensador formulava a sua crença na existência de civilizações extraterrestres e defendia que todos eram parte da obra divina, parte do mesmo princípio criador. Obcecado por essa certeza da sua doutrina, o teólogo viajou por toda a Europa, dando aulas e divulgando suas teorias. Suíça, Inglaterra, França, Alemanha e República Tcheca. Giordano Bruno defendeu conceitos de que a verdade deve prevalecer sobre vontades e crenças arraigadas. O que inspirou séculos mais tarde o movimento iluminista. Porém, na sua época, Giordano Bruno foi perseguido e finalmente preso em Veneza. A pedido do Papa, foi entregue ao Tribunal da Santa Inquisição e condenado a 7 anos de prisão. Após esse tempo de cárcere, como ele ainda se negava, foi condenado à morte e morreu queimado no dia 17 de fevereiro de 1600. Notem que na época em que surgiram essas conjecturas desse grande pensador, o homem estava muito limitado em suas pesquisas astronômicas. Eles só podiam ou queriam pensar sobre o que podiam ver. Porém, 10 anos depois, Galileu Galilei inventou o telescópio e comprovou as ideias de Bruno. Ele comprovou a existência de outros mundos. Porque com o telescópio,
os outros mundos puderam ser vistos. Mas curiosamente, uma década antes, Giordano Bruno teve uma visão. E essa visão custou a sua vida. Relacionando ao caso do desaparecimento do estudante de psicologia do Acre, pensemos. Obviamente, Giordano Bruno foi a inspiração de Bruno Borges. E não à toa foi a inspiração dele, porque é de fato uma personalidade impressionante. E quanto a Bruno, o que podemos falar dele? O que sabemos? Algumas possibilidades podem ser elaboradas, embora que só poderão ser comprovadas com o tempo, ou com o retorno e as possíveis explicações do estudante. No entanto, alguns elementos são claros. Vejam comigo. Primeiramente, o estudante deve realmente acreditar na sua obra, pois ele teve trabalho, muito trabalho para realizar tudo isso. Em termos financeiros, ele teve que buscar apoiadores. E nesses apoiadores teve que contar com a discrição deles. Porque nos 22 dias em que os pais estiveram de férias, ele conseguiu esconder esses planos, essas obras e esse trabalho mesmo dos irmãos que conviviam na mesma casa. O quarto dele, que ele modificou, está todo escrito em criptografia, em código. E está escrito à mão. É preciso uma extraordinária convicção no que faz e força de vontade para realizar tal projeto. O escultor e um médico, amigo do rapaz, não são crianças influenciáveis, e sim homens maduros na casa de mais de 70 anos de idade. E o primeiro, o escultor, acredita tão integralmente na genialidade do rapaz que o ajudou, a um custo pequeno, a fazer a estátua. E quanto ao segundo, o médico, que cuidou do rapaz até os 12 anos de idade e conversou com ele pouco antes do desaparecimento, afirma não ter encontrado nele nenhum sinal de esquizofrenia. Ambos têm a mesma opinião. Trata-se de um rapaz inteligente que acredita ter uma missão especial. Um outro ponto é que o rapaz, além de muita leitura e estudo, ele se aventurou em outras filosofias, religiões, estudos de alquimia, reiki, espiritismo, santo daime. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, não se pode negar que ele vinha executando uma metódica busca sobre conhecimentos diversos. Quanto à sua crença na vida extraterrestre, que era defendida por Giordano Bruno, o rapaz acreditava tanto nisso que fez uma tela na qual aparece ao lado de um ser extraterrestre que aparentemente ele via como uma espécie de mestre. A estátua de Giordano Bruno, a réplica, demonstra que tudo que este jovem acredita está fundamentado no teólogo. Aparentemente, o rapaz tem um interesse em contribuir com o pensamento do teólogo. Isso fez ele a escrever de punho, criptografado, a quantidade de 14 livros. É preciso muita convicção para se escrever uma obra tão grande. E, com certeza é um trabalho que começou antes destes 22 dias que ele teve para alterar o próprio quarto. Mas, observando uma outra possibilidade, muitos
acreditam que provavelmente é algum delírio de grandeza do rapaz, que é um garoto animado, que quer se autoproclamar um gênio e vender livros, que seria tudo um golpe de marketing, sem a menor vergonha de ser feliz. Defendem que um gênio real é feito uma criptografia, um código muito mais complexo. E de fato, se nós formos pensar a respeito, saber que um dos códigos que ele usou vieram diretamente do Manual dos Escoteiros Mirins da Disney não é muito animador. Na verdade, apenas os livros, quando decifrados, e seus conteúdos, quando forem conhecidos, meus caros, minhas caras, é que poderão esclarecer de fato se o rapaz é uma revelação, ou teve um surto esquizofrênico, ou talvez até um ataque de megalomania, um tanto egoísta, que levou ele a fazer o que fez sem pensar nas consequências para amigos, parentes, que com certeza estão sofrendo muito nesse momento. Seja como for, o mistério continua. O que me ocorre, particularmente, é que dentro em pouco essa história e o rapaz serão ridicularizados e menosprezados. Porque os livros, quando forem traduzidos, se revelarão medíocres. Porque talvez se trate mesmo de uma grande farsa, ou então, quem sabe, um grande engano por parte do rapaz, um grande engano sobre si mesmo. Mas, em todo caso, talvez não. Talvez seja mesmo uma obra revolucionária. Mas se for, com certeza ela será minimizada, como outras antes foram, e jamais chegarão de fato e integralmente ao nosso conhecimento. Elas serão devidamente varridas e escondidas, jogadas para debaixo do tapete, em quartos particulares e fechados. E enquanto isso, enquanto as verdades ficam guardadas e escondidas em quartos e cômodos onde poucos têm a chave, as pessoas, como diz a canção, da sala de jantar estarão ocupadas apenas se preocupando em nascer ou morrer. Todo homem possui um filósofo dentro de si. Para fazê-lo viver é necessária a presença do amor heróico, dessa força infinita que provém do uno, do universal, e que permite ao homem suportar dores, transformar o mundo e concretizar os seus ideais.